Então, vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez para todos. Dando sequência aí ao nosso trilho aí do portal, eu só pediria que quem tivesse com o áudio ligado aí, por gentileza, é só abrir em caso de perguntas, tá? Para facilitar aí até a nossa atenção, tá? Então, mas fica à vontade. Quem quiser comentar aí durante a apresentação, pode abrir seu áudio e perguntar que a gente para aí, vamos ouvir o seu questionamento, tá bom? Então, dando sequência aí, nós vamos falar, então, a importância da vida de oração do crente, né? Então, a disposição a grande importância que a oração tem na vida de todo aquele que teme ao Senhor. E se você for ver aí em todo se você for fazer uma leitura da Bíblia aí, e graças a Deus eu estou em mais um ano terminando mais uma leitura da Bíblia por completa. Esse mês estou terminando o livro de Apocalipse, e se você for discorrer aí toda a leitura da Bíblia, você vai ver que homens do passado, homens do Velho e do Novo Testamento buscavam a Deus em oração. Então, eles tinham essa dependência de Deus, eles confiavam e acreditavam que se clamassem a Deus, Deus está pronto aí sempre para ouvir. Então, nós vamos ver aí o nosso propósito, como tema é a nova vida e a oração, primeiro falar com uma pessoa, a importância da oração na vida da pessoa transformada, aquele que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, e a importância que a oração tem no seu dia a dia. Então, como que é esse processo aí de ter uma vida de oração, o que significa isso? Então, nosso propósito aí é transmitir, então, essa importância de ter uma vida aí de oração. Vou começar fazendo uma pergunta para você. O que é a oração? Então, como da outra vez lá que eu perguntei sobre Jesus, sem aquelas palavras, aqueles chavões evangélicos ali, mas o que é oração para você no seu íntimo, no seu ser? O que aflora de dentro de você quando eu pergunto o que é oração? Relacionamento, né? Eu acho que tem muito a ver com relacionamento, intimidade. Boa. Quem mais? Eu acho que, no meu entender, a oração é a oração é a ligação com Deus, né, no nosso dia a dia, é um, uma intimidade com Deus na vida diária, né? Muito bom, você, Ezequiel. Quem mais? Mais alguém quer compartilhar? No entendimento, você está próximo a Deus, né? Eu me sinto próxima, eu me sinto segura, eu me sinto confiante, eu me entrego, né? Eu converso com Ele e sinto que Ele me ouve. Amém, amém. Quem mais? Mas muito bem, desses que já participaram aí, eu pude ver aí, conversar com Deus, proximidade de Deus, intimidade com Deus. Eu gostaria que alguém lesse esse texto, por gentileza. O que é a oração? A oração é o estabelecimento de um diálogo do homem com Deus, sendo que devemos estar atentos à resposta dele, que vem através do nosso espírito ou através das circunstâncias exteriores. É através da oração que nós colocamos
nossas ansiedades nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar paz interior e dar-nos estratégias para resolver nossos problemas da melhor maneira possível, para nosso crescimento espiritual. EBD, forte na palavra. Muito bem. Então, note que a definição de oração não tem nada aí extremo, nada aí muito diferente do que nós ouvimos aí desses relatos. A oração nada mais é de que você reservar um tempo para conversar com Deus. E é interessante, irmãos, quando nós falamos conversar com Deus, é realmente ter essa proximidade, essa intimidade com o nosso Pai. Então, imagine nós aqui estamos conversando. Então, eu tenho mais afinidade com o Toninho, com o pastor Paulo, com o Ezequiel, que eu já tenho mais conhecimento. Tem muitos aqui que nós não conhecemos ainda, até presencialmente nós não conhecemos ainda. Então, faz com que essas pessoas que eu tenho mais intimidade se torne mais fácil eu estabelecer um contato. Eu já conheço aí o Toninho, conheço o pastor Paulo, o Ezequiel, então é mais fácil eu estabelecer um contato, um diálogo com eles, porque eu tenho mais afinidade, mais intimidade com esses irmãos. E a proximidade com o nosso Deus Pai vai fazer com que nós também estreitemos, então, esse relacionamento, essa intimidade com Ele, e termos, então, uma conversa franca e aberta. Conversar com Deus é você se expor, é você se abrir com Deus, entendendo que Deus já conhece você por completo, não tem nada encoberto que Deus não conhece de sua vida. Então, você simplesmente está se colocando diante de Deus, e às vezes, quando você precisa confessar, você começa a dar nomes aos seus pecados, porque Deus sabe que você pecou, Deus já sabe o que você fez de errado, e Ele quer ouvir isso da sua voz, da sua boca. Então, é interessante que o texto que nós acabamos de ler aqui, que você tem que estar atento também às circunstâncias exteriores. Então, às vezes, a gente fica atento, até solicitando aí um pedido, aí, orando a Deus aí por algo, e nós não estamos atentos também às circunstâncias ao redor, que Deus também está agindo, e a gente só está esperando somente para mim. E às vezes Deus está agindo no todo, e completo, atendendo nossa oração também através das circunstâncias que nos rodeiam. Então, é através da oração que nós colocamos todo o nosso, as nossas petições, as nossas ansiedades, as nossas aflições nas mãos desse Deus Pai, desse Deus que está sempre pronto. Mas essa prontidão de Deus também requer que nós acreditamos nisso. Quando nós oramos ao nosso Deus, nós temos que ter convicção de que é um Deus presente, de que é um Deus real, de que quando você está conversando na oração, você creia que tem alguém do outro lado ouvindo. Então, não é um monólogo, não é uma coisa também até estranha, né? Aquela pessoa ali é meia pirada, está conversando sozinho. Essa sensação não pode brotar do nosso ser. Então, nós temos que ter convicção de que quando nós oramos, temos do outro lado ali Deus ouvindo a nossa oração e colocando as nossas petições na certeza que Deus está ouvindo, sempre pronto, então, a nos atender a nossa oração, seja com o sim e seja com o não dele, tá bom? A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Então, aí, esse negócio aí de você querer colocar Deus na parede através da oração e determinar as coisas que você quer, a oração não é isso, tá, gente? Então, a oração não é você colocar, está escrito aqui, então Deus tem que me dar isso aqui, eu sou filho, e Ele tem que me dar isso aqui. Gente, a oração aqui é mudar a nossa natureza, é nos colocar na dependência completa de Deus. É nós que precisamos de Deus constantemente. Então, nada vai fazer com que que eu faça vai aumentar ou diminuir
quem é Deus. Deus é Deus, em essência. Então, Deus não muda nem nada. Os seus caráteres, seus atributos ali não vai mudar em nada em relação ao que eu sou. Então, sempre a função da oração é mudar a minha natureza, é me colocar sempre na dependência desse Deus, então, maravilhoso. Então, a oração vai mudar quem eu sou, não quem Deus é. A oração deve ser encarada, então, como um santo momento de intimidade de um filho com seu pai. Então, nós vimos aí alguém colocando, então, que a oração é uma intimidade. Então, isso é uma realidade, gente. Então, se nós acreditamos que Deus é o nosso pai, então nós temos que ter intimidade com o nosso pai. Se nós temos essa intimidade com o nosso pai aqui terreno, essa intimidade se estende também para com esse Deus, tem que ser uma coisa natural, essa intimidade sua com Deus. Então, um santo momento de intimidade, você reservar um tempo ali de bater um papo ali com esse Deus maravilhoso ali e conversar como um filho conversa com o pai. Então, nós temos essa liberdade. Então, ali, quando Jesus foi assunto aos céus lá, e quando ele foi crucificado ali naquela cruz, diz que o véu se rasgou de alto a baixo, de alto a baixo. É interessante que a Bíblia fala bastante isso, né, que rasgou de alto a baixo. É Deus, então, que rasgou essa separação que fazia com que nós não tivéssemos esse acesso. Somente os sacerdotes poderiam, então, intervir por nós. Mas agora nós temos essa liberdade de conversar com o nosso Deus. Então, é importante nós termos essa intimidade com o nosso Deus. Em vários momentos no decorrer da sua vida e ministério terrestre, Jesus foi ao lugar secreto para orar e a sua oração estava carregada de sinceridade e não de formalidade. Por isso é intimidade. Então, nós vimos lá no começo lá que a oração é um diálogo, é uma conversa. Então, não existe ali palavras miraculosas ali que você tem que colocar, que é obrigado você colocar, então, na sua oração. Não tem que conter isso, porque senão Deus não vai ouvir. Então, uma ênfase muito grande aí, Jesus sabia com quem estava falando. Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus, então, sabia de onde ele veio, sabia qual que era o seu ministério, o seu papel aqui entre os homens, e sabia, então, e tinha, então, essa intimidade com o Pai. E alguns exemplos aqui, né, eu coloquei alguns exemplos aqui, João 17:1, Jesus diz, tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou, Pai, é chegada a hora. E até mesmo quando no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a orar, ele disse, por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus. E Jesus tinha consciência quem Deus era nele e quem ele era em Deus. Jesus sabia com quem ele estava falando. E nós também devemos, primeiramente, saber com quem estamos falando, pois antes de ser nosso Senhor, Deus é o nosso Pai. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quando você está orando, você está falando com o Pai. Então, notem, gente, como eu estou enfatizando bastante isso, tá? Que a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo. E a ênfase também é que quando você ora, você tem que ter certeza de que Deus está ouvindo, de que você coloca a sua dependência, a sua crença, a sua fé num Deus real, não em algo imaginário, não em algo, então, supersticioso, mas você ora ao Pai, você ora, então, na certeza de que Deus é real, de que Deus pode, sim, ouvir e atender, então, o seu clamor, a sua súplica. Agora, como que eu devo orar? E aí, existe alguma fórmula miraculosa? Existe alguma forma aí que a minha oração pode ser melhor
é respondida. E aí? Existe alguma fórmula mágica? Um de cada vez. Olha, eu particularmente não acredito nessa questão de fórmula mágica, né? Com ressalva, né, da oração do Pai Nosso, que é algo que Jesus nos ensina, eu entendo que qualquer outro tipo de oração que não seja de um diálogo mesmo, de uma conversa, partindo do princípio aí de uma intimidade, né, como eu falei, tirando a questão do Pai Nosso, né, tirando a oração do Pai Nosso, qualquer outra se torna nada mais do que palavras já escritas, né? Não é algo seu, não é algo que vem do interior. Então, eu acredito que a oração em si, né, não tem uma fórmula mágica. É uma questão de intimidade, de você abrir uma conversa, como você conversa com um amigo, né, íntimo seu mesmo, né? Que Cristo tem que ser esse amigo íntimo, de você abrir e não ter a oração tem que começar desse jeito e terminar desse jeito. Não, é uma conversa. Tem dia que você conversa 10 minutos com um amigo, tem dia que você conversa 2 horas com um amigo, né? Então, eu parto desse pressuposto aí. Beleza, Daniel? Joia. Quem mais? Bom, Jesus me disse no seu ministério que quando a gente for orar, para não ficar repetindo as coisas, né? Repetindo as coisas, porque aí se torna uma coisa automática, uma coisa que você faz assim, por fazer, uma coisa que não vem do coração, uma coisa que não vem de dentro. Então, por isso que nós temos aí, a cada oração que a gente faz, é um motivo diferente, né? A gente ora por uma pessoa, por exemplo, eu estou orando pela minha neta, porque a vacina já está liberada para ela está com 17 anos, onde ela está morrendo de medo da picada. Eu estou orando para minha neta Amanda, para que o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo-a que há necessidade de ser vacinada. Boa, Mojaquiel. Quem mais? A oração tem que vir do coração, né? Você tem que falar com o coração, o que você está sentindo. Eu aprendi uma coisa com meu filho, né? Que a oração você tem que orar com fervor, confiante, né? De que ele está te ouvindo e que ele vai te atender. Então tem que vir do coração. Amém. Obrigado, Beth. Então, gente, você vê que não existe nenhuma fórmula mágica. Imagina eu vou conversar com o Toninho amanhã, aí antes de conversar com o Toninho, eu vou escrever no papel como que eu vou conversar com ele. Então, não existe nada ali específico. Como nós falamos, orar é você conversar com Deus. Então, não existe nenhuma fórmula mágica aí. Então, Deus nos deu essa liberdade de chegar diante dele e expressar e colocar, então, o nosso coração lá, expor, então, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos particulares ali. Deus sabe de tudo, gente. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso ser, Deus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer também que nós colocamos para fora também, de uma forma sincera e honesta, tanto quando nós pedimos, como nós confessamos também os nossos pecados. Então, orar não é um espetáculo. Eu gostaria que alguém lesse, gentileza. Orar, pode ler. Orar não é um espetáculo para agradar outras pessoas. Orar é uma conversa íntima com Deus. Você não precisa fazer orações elaboradas, com palavras complicadas, para agradar a Deus. Basta querer ter intimidade com o Pai. Muito bem. Então, palavras que, às vezes, até aqueles chavões evangélicos ali que você aprende, então, todas as suas orações têm que ter aquilo dali. Porque se não tivesse aquilo dali, Deus não vai ouvir. Ou também muitas repetições. Às vezes você está conversando, ó Pai, ouve a minha oração, ó Pai. Então, você sempre repetir. Imagina você conversando também com outra pessoa, fazendo repetições. Então, conversar com Deus não é diferente, é você estabelecer um diálogo, uma conversa íntima com esse Deus maravilhoso aí.
E temos aí até uma advertência aí de Jesus, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Além de qual dessa? Recompensa das pessoas que estão ouvindo. Então já estão recebendo a sua recompensa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa os segredos recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que a oração que Jesus ensina aqui, é claro, como Daniel também disse, não é somente essa oração aqui que Deus vai ouvir também, a oração do Pai Nosso, mas Jesus está dando um exemplo de como você está orando. Veja que na oração aqui, que Jesus é que ele está fazendo ênfase aos atributos de Deus, fazendo então mostrando então a dependência de quem ora, seja feita a tua vontade, como também Jesus orou ali, e ele coloca aqui as suas petições, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então, note que não existe nada aí mágico, nada aí fora de uma conversa, de um diálogo aí normal com esse Deus aí, porque Deus mesmo é que nos deu, então, essa liberdade de ser franco e ser íntimo com Ele. Agora, quando que eu devo orar? Outra pergunta aí. Existe João, uma hora... João, Pois não, Toninho? Pois não? pode fazer a pergunta? Será que, Pode. voltando ao tema de oração, será que não é por causa daquele chavão lá que nós fazemos, lá em João 14, 13 e 14, fala, e tudo quanto pedirdes, eu, em meu nome, eu farei. Por isso que a gente ora assim, em nome de Jesus. Será que não é por isso, não? Se quiser dar uma repassada só para a gente... Não, é claro, nós vamos ver aí mais para frente ali, em quem por quem nós devemos orar, né? Então, segura mais um pouquinho a pergunta aí, Toninho, tá Beleza. bom? Mas aí, quando que eu devo orar? Existe um horário específico? Ó, nesse horário aqui, Deus vai estar mais atento. Mas não adianta orar à noite que Deus vai estar dormindo. Então, existe um horário aí específico aí que eu devo orar? Em todo o tempo, né? É o que a Bíblia nos ensina. Isso, orar, beleza, Daniel, orar em todo o tempo, né? Orar deve ser, então, quem pode ler aí? Gostaria da participação de mais um aí. Quando devo orar? Orar deve ser uma coisa contínua. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, no trabalho, na rua, no chuveiro, sentado, deitado, de pé. Não precisa ser sempre alto. Você também pode orar em silêncio. Claro, você vai pensar em outras coisas, mas a Bíblia está falando sobre ter uma atitude de oração, lembrando de Deus constantemente e submetendo tudo a Ele. Muito bem, então, como o Daniel mesmo falou aí, né? Devemos orar sempre, em todo o tempo. Então, não existe também um lugar específico. Você pode, a oração, você ter em mente essa dependência que você tem de Deus. Em qualquer situação, então você vai sair para trabalhar, Senhor, me proteja na minha ida até o trabalho. É uma forma de orar, é um momento, então, que você tirou para conversar com Deus naquele instante. Senhor, vai se alimentar, Senhor, obrigado por esse alimento. E falando de alimentar assim, eu lembro que quando eu trabalhava, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em Santo Amaro ali, então a gente almoçava ali no restaurante, ali na América Brasiliense,
E, então, eu era novo na fé, né? E eu lembro lá que quando eu entrei no restaurante, assim que eu me converti, eu entreguei a minha vida ao Senhor, então eu percebi que quando eu chegava lá, eu batia sempre o olho. Tinha uma mesa lá que sempre a primeira pessoa estava orando, começando a almoçar, e antes de começar a se alimentar, ela pegava, fechava os olhos e orava ali na mesa. Então, aqui dali, eu falei assim, puxa, eu oro, mas eu oro sem essa atitude, né? Então, para falar assim, as pessoas vão ficar olhando para mim, né? Então, novo na fé, mas aquilo dali foi uma coisa que marcou. Então, todas as vezes que comecei a chegar no restaurante lá, eu pegava, fechava meus olhos ali e orava, agradecendo a Deus pelo alimento. Então, são situações diversas. Orar é você estabelecer conversa com Deus, estabelecer diálogos, intimidades com Deus. Então, não se envergonhar. Você vai conversar com um Deus Criador, com Deus Pai, e você tem essa liberdade que Ele te deu. Então, orar, 1 Tessalonicenses 5,17, nunca deixe de orar. Orem sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação, orem sempre. Efésios 6,18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, não existe aí um momento específico que eu devo orar. É orar sempre, tá bom? Agora, por que que orar é importante? Por que que orar é importante? Quem mais pode nos contribuir aí com sua fala? Vamos lá, queria ouvir aí a Deise, Silvia, Alan, Verônica, vamos lá. E João, eu acho que a oração, ela, né, além de nos fazermos estar próximos de Deus, mas ela também acaba sendo um instrumento de fortalecimento, né? Eu tenho muito o seguinte, né? Aquilo que você alimenta é o que vai vencer, é o que vai, né, estar te dominando, né? Então, se você alimenta a tua carne, né, vai sobressair ao espírito, né? Uhum. Você alimenta o espírito da mesma forma. Então, eu acredito que a oração ela também é uma ferramenta, né? De fortalecimento. Amém. Obrigado, Daniel. Quem mais pode contribuir aí? Eu entendo que é um fortalecimento, né, da sua fé, do seu convívio, da sua intimidade com Deus, né? Beleza, Beth, obrigado. Então vamos lá. Muito bem aí, ó. A conclusão, né? A oração ajuda a ficar mais próximo da vontade de Deus. Quando você ora, você coloca a sua atenção em Deus, submete a sua vida a Ele, buscando sua vontade. Quando isso acontece, Deus ouve e responde. Então, como o Daniel também diz aí, disse a Beth também, essa proximidade. Aí, orar é importante porque quanto mais você conversa com uma pessoa, mais intimidade você tem com ela. Não é diferente com Deus. Quanto mais conhece a Deus, mais próximo dele você vai se tornar. Então, você começa a fazer falta não conversar com Deus, porque Ele é tão próximo de você que você quer sempre estar conversando, como aquele amigo lá oportuno, né? Que você, qualquer situação, você está próximo desse amigo, está sempre buscando a ajuda, conselhos desse amigo. E Deus é superior a tudo isso. Deus é Pai. Deus é um Deus eterno, Deus próximo de cada um de nós. Então, orar aí vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais desse Deus, vai fazer com que nós conheçamos mais a sua vontade em nós, e como a santificação é um processo, vai fazer com que esse processo vai sendo alcançado, né? Vai sendo alcançado. O processo de santificação, então, é você deixando aquela roupagem mundana para trás e se aproximando cada vez mais da vontade de Deus, da perfeição, que é esse Deus maravilhoso. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei
para que o Filho glorifique ao Pai. Então, aí, estamos certos que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então, essa é a certeza que nós temos aí, que quando nós pedimos qualquer coisa, Deus vai responder. E esse qualquer coisa é a resposta de Deus, pode ser um não também. Então, você também tem que ter a humildade de receber, então, esse não de Deus. Porque o não de Deus pode ser o bem para a sua vida. João, Às vezes, o não de Deus... Pois não, pastor Paulo? eu acho que você lembra bem, né, dessa ideia da ilustração que eu sempre conto quando vou falar sobre pedir conforme a sua vontade, do restaurante, né? Uhum. Isso. Se você quiser Pois não, mas pode falar, pastor. Pode mencionar. Eu não sei quantos já ouviram, né, eu já usando essa ilustração. Tem que lembrar que é de acordo com a vontade dele. Então, o que significa isso? Né? Significa que tem que ser algo que Deus aprova, que o seu caráter já exposto nas Escrituras, né? Aquilo que ele gosta ou deixa de gostar, enfim, é de acordo com a palavra, em última instância, né? É como se você fosse entrar num restaurante de comida japonesa. Eu gosto de comida japonesa, né? Não sei quantos aqui gostam, mas é como se você entrasse num restaurante de comida japonesa e quando chegasse ali o garçom, você falasse para ele assim, eu gostaria de uma buchada de bode, né? E aí, muito provavelmente, aquele garçom, se for um cara assim educado, né? Ele vai dizer assim, mas meu senhor, minha senhora, neste restaurante nós não servimos esse prato, né? E aí ele vai falar, olha, aqui está o cardápio, você pode escolher qualquer um destes que tem aqui, porque aqui nós não servimos esse tipo de prato. Então, muitas vezes nós fazemos isso na nossa oração. Nós pedimos coisas que Deus não está pronto para nos servir com aquilo, porque Ele sabe que aquilo não é agradável, talvez não é o momento, né? Talvez em nenhum momento aquilo vai ser bom, talvez, enfim, aquilo não vai trazer o benefício que deveria trazer aos nossos olhos. Deus conhece tudo, né? Lá na frente. Então a gente está querendo pedir coisa que não está no cardápio. Qual é o cardápio? A palavra de Deus. Então nós temos que conhecer o cardápio. Se eu vou num restaurante japonês, eu tenho que imaginar que ali eu vou ter um cardápio específico para aquele gosto. Quando eu chego diante da palavra de Deus, eu começo a conhecer o que o chefe ele faz, ele prepara, ele serve. Né? Então eu não vou acabar não pedindo coisas que não combinam com o caráter dele, com o caráter da casa, né? E é isso que eu tenho que entender na minha oração. Não adianta eu sair pedindo, porque a Bíblia diz que aquilo que eu pedi, se eu creio, eu vou receber. Espera aí, de acordo com a vontade dele, né? Uhum. De acordo com a vontade dele. Essa é a chave de tudo aí. Beleza, obrigado, pastor. Muito bom. Agora, seria possível orar sem cessar? E nós vimos o texto ali que 1 Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar sem cessar. Seria possível orar sem cessar? Eu posso falar? Pode falar. Eu acredito que sim, porque a oração você não precisa parar ali e ter aquele momento, né? Você está no seu trabalho, você está em meditação no Senhor, você está no trânsito, você está meditando no Senhor, né? Ali você está em todo o tempo apresentando uma situação no seu trabalho, por onde você está passando. Então, em todo o tempo, sua mente está no Senhor, né? Então, eu acredito que seria o orar sem cessar, né? Não Muito especificamente você separar aquele momento específico, né? Mas durante a sua rotina diária, você está ali meditando, sempre colocando o Senhor à frente, né? Acredito que seria isso, orar sem cessar. Beleza, Alan. Então, aí, só para nos ajudar, né, a meditar um pouquinho, o ano tem 8.660 horas. Destes, quanto tempo você acha que passa orando? Reflita sobre isso e busque fazer mais orações com mais intensidade ao Senhor. Gente, se você for ver, 24 horas não são mais
suficiente para a gente fazer o que nós temos que fazer. Se você não priorizar oração, se você não priorizar momentos com Deus, Deus vai ficando em terceiro, segundo, terceiro, quarto plano. Então, a gente vai sendo engolido pelos afazeres do dia a dia, e você não vai chegar uma hora que vai esquecer de Deus. O que aconteceu muito no Velho Testamento lá, o povo não conhecia mais Deus, então a gerações se passou e o Deus foi ficando esquecido, porque Deus foi colocado num terceiro, no segundo, terceiro plano, e gerações passaram e não conheciam a Deus. Então, a pergunta é justamente isso, é para enfatizar quanto que nós temos priorizado a oração, temos separado realmente o tempo a sós com Deus, ou temos meditado, como Alan falou aqui, no nosso dia a dia nós temos pensado, fazendo menção nos nossos pensamentos, gente, separar o momento a sós com Deus, o momento de intimidade com Deus, o momento de você realmente se expor e abrir e conversar com Deus, porque senão você vai a sua vida sendo secularizada e você só tem tempo para essa vida, para fazer os afazeres do dia a dia e esquece de Deus. É até um alerta aí para nós, né? Aí sim, Toninho, a quem devo recorrer e invocar para nos socorrer, nos livrar de todas as tribulações? Existe aí alguém que nós devemos invocar para nos socorrer e nos livrar de todas as tribulações? Existe um versículo aí, né? Salmo 46, de 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos, montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E, então, clame a mim em tempo de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, a ênfase aqui é da prontidão da resposta de Deus, é do socorro bem presente. Ele diz que é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus, ele é o nosso socorro bem presente. Essa confiança tem que aflorar, então, do nosso ser, do nosso coração, de que Deus está sempre pronto a nos socorrer. Ainda não, Toninho, mas tem uma outra aqui que nós vamos falar sobre nosso intercessor, né? Como podemos ter certeza de que Deus nos dará de graça todas as coisas de que necessitamos? Como poderemos ter certeza de que Deus nos dará de graça todas as coisas que necessitamos? Sabe aquele negócio lá de que o pastor Paulo já deu até o exemplo aí, mas tem pessoas aqui que eles distorcem e espremem, chega a espremer a palavra de Deus para proveito próprio, né? Então, tem aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou lá no supermercado, vou encher o carrinho, vou passar no caixa lá e Deus proverá. É estranho, né, você imaginar que existem pessoas que pensam dessa forma. Se você não tem o recurso, se você já entra no mercado sem os recursos, não tem condições de comprar, é Deus que tem que prover naquele instante lá, essa situação, você chegar no mercado e falar assim, olha, coloca na conta de Deus ali. Será que a Bíblia ensina dessa forma, que ele vai nos dar
de graça todas as coisas dessa forma, dessa maneira? Nós temos exemplo de que ele não poupou seu próprio filho, e Deus sabe tudo que nós precisamos. Deus conhece tudo que nós necessitamos. E ele quer que nós colocamos diante dele as nossas petições, as nossas súplicas. E no tempo certo ele vai suprir. É interessante, irmãos, que no Salmo o Salmo diz que eu fui velho, fui novo e hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A família de Deus é uma família muito, muito grandiosa, muito grande. A família de Deus ela é dotada de recursos, e esses recursos quem coloca é Deus que coloca na mão do povo de Deus. Por exemplo, nós temos um projeto audacioso lá de construção do novo templo. Sabe onde que está o dinheiro do recurso para construir esse templo? No bolso dos crentes. Não está nas instituições financeiras, não está nos políticos, está no bolso do povo de Deus. Deus supre as necessidades e Deus, então, coloca homens ali, anjos na igreja que administram os recursos que ele tem dado. Nós temos ali projetos sociais que são assistidas várias pessoas, os domésticos da fé e pessoas também da redondeza ali necessitadas que tenham sido supridas, porque Deus tem enviado os recursos necessários para suprir os domésticos da fé e as pessoas das comunidades próximas. Então, Deus sabe tudo que nós precisamos, e Deus tem socorrido as necessidades do seu povo. De todo aquele que invoca o seu nome, confia que ele é poderoso para nos socorrer em tempo oportuno. Então, os recursos, se Deus não poupou o seu próprio filho, que ao enviar ele na cruz pelos nossos pecados, ele não vai suprir as nossas necessidades cotidianas do dia a dia. Deus dá exemplo lá, olha os lírios do campo, olha os pardais, Deus os alimenta, os pássaros, as plantas, Deus não vai cuidar daquele que enviou o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós? Então, mas é necessário que nós temos certeza de que Deus ouve as nossas orações, de que Ele está sempre pronto a nos socorrer. E Ele vai usar aquilo que Ele quer, seja um membro da igreja, seja, eu costumo colocar, tem até um exemplo, quando nós começamos um trabalho aqui no Embu, e eu saía daqui de Taboão da Serra todos os domingos, e quando tinha a semana de oração, eu ia de segunda a sexta-feira, todos os dias até o Embu. Então, era uma viagem meio longe. E a igreja não me ajudava em nada, nunca me ajudou em nada com combustível, nem com combustível, nada. E Deus sempre supriu. E eu lembro que uma época eu estava com muita dificuldade, lá a gente estava passando por uma certa dificuldade, e de repente eu cheguei na empresa, o patrão me chamou lá e falou assim, olha, eu vou te dar um tanque de combustível por mês. Do nada, nunca pedi nada, ele falou assim, vou te dar um tanque de combustível por Deus. Deus usa até o ímpio. Deus usa quem Ele quer. Deus já fez isso no Velho Testamento, lá usando os ímpios lá para a correção do seu povo. E Deus usa também quem Ele quer para suprir as necessidades daqueles que invocam o seu nome. Então, nós podemos ter certeza que Deus vai suprir as nossas necessidades. Por que devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo? E por que nossas orações devem ser feitas em seu nome? Aí, Toninho, então tá aí a sua, com relação à sua pergunta, né? Por que nós devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo? E por que nossas orações devem ser feitas em seu nome? Você vê ali que Jesus também tinha essa preocupação também de glorificar ao Pai. Ele orava, e a sua oração também era para que o nome de Deus, do Pai, fosse glorificado.
E Jesus Cristo, em 1 Timóteo 2,5, diz que há somente um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, tem muitas pessoas ali que, por tradição, elas acham que pedir por outra, vamos colocar aí, outras divindades, né, outras pessoas ali santas, muitos santos ali, acham que esses santos aí, né, pode atender os seus pedidos. Então, é totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Ela é bem clara, só existe um só mediador. O que é um mediador? É aquele que faz, então, que media a sua conversa com Deus. Então, você pede a Deus através de Cristo Jesus. Da mesma forma como diz que nós somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, eu sou justo, não porque eu mereço, porque Deus, quando olha para mim, Ele não olha direto para mim. Entre eu e Deus está Jesus Cristo, o sacrifício que Cristo fez por mim naquela cruz. Então, por isso eu sou declarado justo. Deus quer que coloquemos tudo diante dele em nossas orações, nossas petições e nossos agradecimentos. Se fizermos isso, o que ele nos promete? Então, vamos ver. Filipenses 4, 6 e 7, né? Quem pode ler esse versículo? Esses versículos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Muito bem. Vocês há de convir que a gente sempre pronta para pedir, né? A gente tem muito costume de pedir. Mas aqui o versículo também diz que, em vez disso, ore a Deus pedindo aquele que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez, tendo sempre um coração grato também. E, às vezes, você... eu já testemunhei uma situação dessa, né, de uma pessoa falar assim, puxa vida, só tem arroz, feijão e ovo. O correto seria, graças a Deus pelo arroz, feijão e ovo. Graças a Deus. Em tudo dai graças. Então, nós às vezes nós somos muito egoístas, né? Às vezes nós pensamos, e a oração de Jesus, o Pai Nosso, ela é recheada de pluralismo. Não está ali sempre no singular. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, será feita a sua vontade. Não nos deixei cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então, ele está sempre ali falando, não no singular, sempre no singular, mas pedindo também por todos. E a carta de João é repleta da mutualidade, né, de uns aos outros, da preocupação sempre uns com os outros, de suprir as necessidades uns com os outros. Então, esse sentimento de ter um coração pronto para receber e pronto também para ajudar. Então, sempre ter um coração grato a Deus. Então, além disso, da certeza de suprir a nossa necessidade, o versículo diz que nós experimentarão a paz de Deus. É você descansar nessa certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. É não ficar ansioso, não ficar preocupado. É desfrutar, então, descansar nessa paz, então, que Deus também dá em nosso coração, coloca em nosso coração. Agora, como deve estar meu coração ao me colocar diante de Deus para orar? Essa é uma única situação de que Deus, às vezes não, certeza que Ele não ouve
as nossas orações. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e resgata de espírito oprimido. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Daqueles, então, que ele acha que o seu braço é forte, ele consegue se sustentar, superar todas as dificuldades. Eu vejo isso no exemplo de Moisés, né? Moisés ficou 40 anos ali nas melhores faculdades do Egito, e saiu dali e tentou resolver com o braço forte. Foi lá e matou o egípcio lá, tentando resgatar o povo. Deus falou o quê para ele? Não está preparado. Foi lá mais 40 anos no deserto, de lição ali para ensinar de que não era pelo braço de Moisés, mas sim Deus queria usar ele como instrumento em suas mãos. Então Deus está sempre pronto então para socorrer aquele humilde, aquele que vive na dependência de Deus. Tem alguns tipos aqui, se quer mais a nível então de conhecimento, né, de alguns tipos de oração que eu queria deixar aí, até não faz nem parte do escopo da lição, mas eu gostaria de colocar aí alguns tipos de oração, né? Temos aí, primeiro, oração de adoração. Então, o que seria, então, oração de adoração? Ou uma oração de louvor, onde você, então, fala com Deus sobre os atributos desse Deus maravilhoso, exaltando aí ao Senhor pela sua grandeza, pela sua força, pela sua eternidade, poder. Seria, então, como você ter uma oração de elogios, de tecer elogios, então, aos atributos de Deus. Na oração também começa, a oração do Pai Nosso começa também dessa forma. Jesus começa, então, dessa forma, exaltando, então, os atributos de Deus. Temos aí uma oração de confissão. A oração de confissão seria um momento de você refletir na sua vida, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. E é interessante, quando você fala de confessar o pecado, é dar nome aos seus pecados. Não confessar o seu pecado por atacado, mas dar nome a todos os seus pecados ali que você sabe que infringiu a santidade de Deus, e nomear pecado por pecado. O que nós fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém também aborrece a Deus. Então, é o momento, então, de você fazer esse tipo de confissão diante de Deus. Temos a oração também de intercessão ali. A oração de intercessão, vamos orar não por nós mesmos, mas sim por outras pessoas. É o momento, então, que nós colocamos no lugar de alguém para pedir as bênçãos do Senhor sobre essa pessoa. Então, constantemente, nas minhas orações, eu tenho aquele momento a sós de conversar com Deus, mas também tem aquele momento de colocar várias pessoas ali, principalmente quando aparece nos grupos ali, pedidos de oração, a gente lembra desses pedidos aí de oração. Então, essa é a oração de intercessão. A oração de petição é aquela oração que você coloca os seus pedidos diante de Deus, seu pedido pessoal, da família, de um grupo. Então, é o momento que você conversa com Deus sobre os desejos do seu coração. Mas é importante primeiro agradar ao Senhor com sua adoração, com ação de graça e com a intercessão. Então, peça a Deus na certeza de que Ele pode ouvir e responder a sua súplica. E tem aí a oração de ação de graças, né? A oração de agradecimento por algo específico que Deus já fez, então, na sua vida. Então, é o momento de você agradecer, declarando, então, as maravilhas de Deus pela bênção, então, recebida. Agora, o que pode impedir que nossas orações sejam respondidas? Quem pode aí, de bate-pronto, responder? Essa é fácil. Obrigado, né? Acho que Isaías 43 fala isso, né? Isso, alguma coisa assim. Isso, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, somente o que pode impedir as nossas orações serem respondidas, né? Isaías 59, 1 e 2. Pode ler, então, Daniel?
Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seus ouvidos é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Então, o que pode impedir nossas orações serem respondidas somente os nossos pecados. Interessante, pecados não confessados, tá, irmão? Porque você pode ir lá, pecou, você vai lá e confessa os seus pecados ali, e Deus com certeza vai ouvir a sua súplica. Então, é um pecado não confessado, porque nós estamos sujeitos ao pecado, mas precisamos ter a disposição e humildade de reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados. Mais um, Daniel, pode ler. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Muito bem, o Salmo de Davi ali, falando então de que enquanto ele não confessou o seu pecado ali, Deus não ouviu a sua oração. Mais um, Daniel. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Muito bem, então, aquela ilustração que o pastor Paulo colocou, né? Pedir segundo a palavra, segundo o cardápio de Deus. Então, gente, esse foi aí aquilo que eu queria passar e transmitir para os irmãos com relação à oração, e espero que ter contribuído aí de alguma forma ali para o crescimento aí de cada um de nós, tá bom? Deus abençoe a todos aí, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela para... Estão me ouvindo, gente? Sim, pastor. Não, né? Sim. Tá, é porque em algum momento caiu minha internet aqui e comprometeu a gravação. Então, talvez a aula dessa semana venha com um pequeno corte aí, porque quando voltou, acho que uns 5 minutinhos aí da aula ficou perdido aí pelo caminho. Vamos ver se a gente consegue recuperar, mas é pouco provável, porque a internet caiu legal aqui e demorou mais ou menos uns 5 minutos para voltar. Eu tenho um texto aqui que eu quero compartilhar, texto do pastor Ricardo Barbosa sobre oração. Gostei muito desse texto, guardei e quero ler para vocês aqui. Oração e o retrato do caráter. Ricardo Barbosa. Ele diz assim: tenho visto com muita frequência crentes orando por vagas em estacionamento, de preferência em um bem em frente à loja que precisam ir, ou clamando fervorosamente para que não chova no dia do casamento ou aniversário planejado para acontecer no espaço aberto. Ouço pais pedindo oração para que Deus dê uma força para que o filho que nunca foi de estudar muito, passe no vestibular ou no concurso público. Ouço também crentes expressando sua gratidão a Deus por terem conseguido furar uma fila ou vender um carro batido sem que o comprador percebesse. Orações assim são comuns em nossas igrejas. Contudo, quando reconhecemos que a oração é um meio de relacionamento, ela nos oferece um duplo retrato de Deus e de quem ora. A oração tem um papel importante no relacionamento entre o homem e Deus, pintando tanto o caráter humano como o divino. O que falamos para Deus, súplica, gratidão, louvor, desejos, situações da vida, revelam nossas motivações, nossa moral e nosso caráter. Da mesma forma, algumas afirmações que fazemos sobre Deus na oração, amoroso, justo, misericordioso, soberano, revelam convicções sobre a natureza divina. Nem sempre nossa compreensão sobre quem é Deus revela a verdadeira natureza divina. Por exemplo, se Deus se revela como um Deus justo e reto e nós o experimentamos como um Deus caprichoso e vingativo, Deus se revela como um Deus sempre presente, mesmo em meio ao sofrimento, e nós o experimentamos como um Deus ausente ou distante. O retrato que fazemos de Deus certamente não é mais importante do que o retrato que Deus faz de si mesmo. A percepção humana de Deus
precisa ser sempre corrigida e transformada pela autorrevelação de Deus nas Escrituras. E nossas orações quase sempre revelam também a natureza de nosso caráter. Por isso, a oração não é apenas um meio de relacionamento, mas também um caminho de transformação. Elias foi reconhecido como um homem de Deus e Ezequias como um rei fiel. O caráter de ambos foi afirmado pela oração e pela confiança em Deus em momentos de crise. Em cada caso, suas orações foram apresentadas de acordo com a situação vivida e deram uma definição do caráter deles. Eles oravam da forma como agiam. Seus atos não contradiziam suas palavras. Da mesma forma, as orações de Paulo, que encontramos em suas cartas, também revelam seu caráter e sua teologia. Basta um olhar atencioso para vermos em Paulo um coração pastoral, comunitário, resignado e entregue a Deus e ao seu povo, bem como um Deus que é soberano, Senhor, que se revela a nós por meio do seu Filho e que voltará em glória e majestade. A oração pinta um retrato de Deus e de quem ora. Se prestarmos atenção na forma e conteúdo da oração, seja aquela que fazemos na igreja, publicamente ou em grupo, ou a que fazemos sozinhos no quarto, teremos um retrato muito fiel e real da igreja, nosso e daquilo que pensamos sobre Deus e sobre o propósito, seu propósito para a igreja e o mundo. Provavelmente, os pais que oram para que Deus dê uma mãozinha para que o filho preguiçoso passe no vestibular, negam em suas orações o caráter justo de Deus e se revelam também como pessoas que pouco se importam com a justiça. Tornam-se capazes de atribuir a Deus a, entre aspas, bênção de um negócio ilícito. E orações suplicando a Deus para que não chova apenas para não estragar a festa ou o penteado, as férias na praia ou o churrasco no sábado, revelam o caráter egoísta de quem ora e a concepção de um Deus que não passa de um mágico cósmico. Se queremos saber quem somos, o que pensamos sobre Deus, quais são nossas motivações primárias e a raiz do nosso caráter, basta um olhar honesto para a nossa vida de oração, que revela tanto a teologia como a antropologia. Porém, a oração não apenas revela as distorções antropológicas e teológicas, mas também é a forma e o caminho para corrigir essas distorções. Pior do que orar errado é não orar. Enquanto permanecemos orando, temos a chance de ver nossa compreensão de Deus e de nós mesmos sendo transformadas. E aí, falando a respeito do pastor, né, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, né, coordenador do Centro de Estudos Cristão em Brasília, tá bom? Autor também de um livro chamado Janelas para a Vida e o Caminho do Coração. E esse artigo foi extraído da revista Ultimato de 2007. Eu gostei muito e guardei. Falei, quando nós vamos falar sobre oração, quero ter a oportunidade de compartilhar esse artigo também. Muito bom, né, gente? Fala muito sobre essa questão das nossas orações movidas pelo nosso egoísmo, pela falta de compreensão de quem Deus é e da vontade dele revelada na sua palavra. Desculpa aí pela conexão falha, que para mim está falhando bastante aqui, mas obrigado, viu, João? Deus abençoe aí. Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto e orarmos, né? E aí eu queria desafiar, já que nós aprendemos sobre oração, já que nós entendemos que oração é uma conversa, como nós conversamos com as pessoas, né? Então não devemos ter vergonha de orar, pelo contrário, oração é um prazer, é uma honra, né? Como o João falou, Deus abriu esse caminho, o véu já se rasgou, então você pode orar, né? E eu queria até fazer terminar aqui com uma brincadeira, né? A oração do pastor é mais forte, mais poderosa que a oração de qualquer outro cristão? Não, né? Então, por que sempre quando tem uma festinha, um aniversário, um negócio, fala assim, então eu queria pedir para o pastor orar, né? Eu quero acreditar que é para dar honra, né, para o pastor, né? Só isso, né? Não é porque a oração dele é mais poderosa, né? Ou então aquela famosa situação em que a pessoa, de repente, ela vai abrir um novo negócio, ou comprou um apartamento novo, comprou um carro novo, aí sabe o que ela faz? Ela fala assim, pastor, eu queria que você fosse lá na minha loja para orar, lá na loja. Quer dizer, se o pastor orar lá da casa dele, não funciona, ele tem que ir lá na loja orar. O cara comprou um carro novo, o pastor tem que entrar dentro do carro para pôr a mão no volante para orar, senão não funciona. Ele não pode orar da casa dele, né? E outra vez também, alguém me chamou lá debaixo do culto e falou, pastor, tem uma mãe ali no berçário com uma criança que está doente, ela quer que você ore pela filhinha dela. E eu subi, né? E falei, não, nós podemos orar, claro, não vou negar uma oração. Aí a mãe falou, eu vou lá buscar a criança, então, no berçário, para o senhor pôr a mão na criança. Eu falei, não precisa disso.
Eu não preciso pôr a mão na criança para que a oração surta efeito, né? Porque, afinal de contas, quem vai realizar a obra é Deus, não sou eu, né? E tem mais. Aí eu falei, eu nem precisaria estar sendo eu para orar. Essa irmã que está aqui, que cuida do berçário, pode orar, a oração dela vale tanto quanto a minha. Entende? Então, é isso que a gente tem que aprender, parar com essas manias de que é o pastor que tem que orar, tem que pôr a mão no lugar da enfermidade, ou no imóvel, ou no carro para abençoar, ou na casa. Não, irmãos. Espero que vocês tenham aprendido isso, né? Você tem tanto poder como qualquer outro cristão, porque o Espírito Santo que está no pastor também está em você. E Deus está em todo lugar. Você não precisa estar naquele lugar, pôr a mão naquele local para fazer surtir efeito a sua oração. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos, se fizermos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Então, eu queria desafiar alguém aí que pudesse abrir aí o microfone e orar por nós, agradecendo por essa aula de hoje. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo da tua palavra, Senhor. Agradecemos profundamente o irmão João, que está nos dando uma orientação, Senhor, uma orientação que vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque a cada dia, Pai, nós aprendemos mais da tua palavra, nós estamos cada vez mais perto de ti, Senhor, em oração, e nós te pedimos, ó Pai, por favor, Senhor, nos ajude, nos dê encorajamento, ó Pai, nos ajude para que oremos, Senhor, como diz a tua palavra, sem cessar. E continuemos firmes, ó Pai, na oração, firmes no Senhor, firmes na fé, continuamos, ó Pai, nos teus caminhos, Senhor. Abençoe a nossa escola bíblica, Senhor, e que possamos continuar crescendo cada vez mais na tua palavra, Senhor. Eu oro em agradecimento a todos os que estão participando, Senhor, dessa aula, Senhor, que o Senhor nos dê uma boa semana, nos dê uma paz e que o Senhor nos abençoe ricamente, Senhor. É a minha oração, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.